Oi gente, tudo bem? Se a gente ainda não se conhece, muito prazer, eu sou a Nath, seja bem-vindo a esse meu canto aqui na internet. Hoje eu vou levar vocês comigo para fazer uma transformação da minha sala. Não é uma grande transformação, né? Eu mudei uns móveis de lugar, coloquei daqui para lá, fiz uma pintura nova na parede, mas pra gente aqui acho que já fez bastante diferença. Então, se você aí também é uma dessas pessoas que vive arrastando móveis, mudando as coisas de lugar, pintando parede, fica por aí porque eu acho que você vai gostar. Eu vou mostrar minha sala para vocês agora, mas eu já vou adiantando que ela tá meio bagunçada, porque é a vida, né? Ela tá sendo vivida. Então, não reparem a bagunça, tá bom? Mas é só para mostrar o plano do que eu vou fazer nessa sala hoje. Vamos! Essa é a minha sala hoje. Essa já é a terceira vez que eu mudo essa sala, desde que a gente se mudou pra cá. A gente vai vivendo, vai entendendo como que funciona a vida nesse espaço, como que fica melhor e vai mudando as coisas de lugar. E eu acho da hora demais. Então eu vou explicar pra vocês qual que vai ser a mudança de hoje, tá? Na verdade, essa sala não tava desse jeito, eu já mudei ela um pouco, porque quando eu tenho a ideia me dá um faniquito e eu preciso mudar o negócio logo, entendeu? Então eu tive a ideia, já pensei como eu queria fazer e mudei ela de lugar, mas agora faltam alguns detalhes para deixar a sala toda arrumadinha, toda certinha, do jeito que eu tenho na mente. Então deixa eu explicar para você. Primeiro, esse lado aqui é o escritório, tá vendo aqui? Eu trabalho aqui, meu marido trabalha aqui. E antes ele ficava ali, ó, de frente para a janela. Eu não gostava muito do escritório de frente para a janela e esse foi um dos principais motivos para mudar tudo de lugar. Um outro ponto é a mesa de jantar. Logo que a gente se mudou para cá, não tinha mesa aqui na sala, tinha só uma mesa na cozinha. E aí aqui ficava já o escritório no mesmo lugar que ele tá hoje, mas desse lado aqui eu fiz só uma estante na parede. Ó, vou colocar uma foto aqui para vocês verem, ela era bem legal, bem bonita, mas não deixava o espaço assim muito funcional e a ideia sempre foi colocar uma mesa de jantar aqui. E aí quando eu trouxe a mesa para cá finalmente, então eu pensei em outra forma de fazer funcionar o espaço. Então ficou o escritório lá encostado na janela. Aqui atrás desse sofá tem alguns armários, tem o meu carrinho de arte, é espaço de armazenamento para trabalho também, onde eu guardo as minhas câmeras, né, as coisas de fotografia, coisas de arte, então também são coisas para trabalho. E aí ficava assim, o escritório então lá na janela, aqui no meio, onde tem esse arco aqui, ficava a mesa de jantar, meio que centralizada na sala, e do lado de cá a gente tinha esses armários, esse espaço de armazenamento de trabalho também. Ficamos assim um tempo, era bom, mas o escritório na frente da janela me incomodava. Eu não gostava, eu gosto de chegar, de ter espaço para chegar até a janela. Pelo menos um pouquinho, então a mesa ficava totalmente ali na frente e eu não tinha acesso àquele pedaço da janela. Então um dia me deu um faniquito e eu mudei tudo de lugar, porque aqui é assim, eu tenho a ideia e eu tenho que fazer. E aí eu já mudei todos os móveis de lugar. Aquela estante ali é a mesma estante que ficava em pé desse lado aqui. Eu só separei ela no meio e aí eu coloquei as duas pro lado de lá. Ficou ótimo, gostei assim, mas agora essa pintura da parede perdeu o sentido totalmente, né? Então eu fiquei pensando como eu ia fazer. Eu queria alguma pintura que eu conseguisse setorizar melhor esse ambiente, ficar assim visualmente mais separado, como escritório e sala de jantar, mas eu ainda não tinha ideia de como fazer isso. Então fiquei pesquisando vários dias aí no Pinterest, pensando no que eu ia fazer. E aí depois que eu tive a ideia, eu fui lá no ChatGPT e pedi para ele fazer uma imagem de acordo com o que eu estava pensando, né? Coloquei lá toda a descrição do que eu queria e pedi para ele criar uma imagem. Ficou parecido, mas dá para vocês entenderem assim qual que é a ideia principal. Ó, do lado do escritório, fazer essa pintura num tom de terracota. E aí aqui, do outro lado, na parte da mesa de jantar, eu queria uma pintura que fosse mais clara, ficasse um pouco mais leve, mas que tivesse alguma coisa assim interessante, sabe? É a primeira parede, assim, depois da entrada da casa, é a primeira parede que você vai bater o olho quando entrar na sala. Então eu queria que ela tivesse alguma coisa diferente, assim, mas que não fosse nada muito pesado, sabe? Uma coisa simples, leve, clarinha, mas que tivesse
essa personalidade. Então pensei nesse desenho aí, é mais ou menos isso daí, eu vou fazer à mão, então não vai ficar idêntico a isso daí. Então essa é a ideia para a parede, vai ficar tipo um papel de parede, mas eu vou fazer à mão com tinta mesmo. Vou pintar a base de branco e aí vou fazer esse begezinho bem clarinho, acho que até mais claro do que essa imagem aí, para fazer essa pintura na parede. Então é isso, bora lá comigo pintar uma parede. Olá, gente! Estou de volta, hoje é o segundo dia, já é tarde aqui. Eu já pintei a parede, já finalizei, passei uma fita. Calma, não. Na verdade, deu um pouco errado. Dei 4 demãos de tinta na parede para cobrir aquela cor escura, né? E aí hoje de manhã fui lá olhar para ver como tava. E tinha uma partezinha assim que a tinta rachou e tava um pouquinho para cima assim, sabe? Pois é, peguei a espátula, comecei a passar. E aí a tinta foi saindo e saindo e saindo. Gente, ficou um buraco maior que meu braço. Ficou do tamanho do meu braço. Assim, o buraco de tinta na parede. Voltou a ficar com o tom terracota que tava antes, sabe? Saiu a tinta branca. Eu vi que tava dando umas bolhas na hora que eu tava pintando. Mas insisti, né? Deixei lá. Falei, bom, fez a bolha, vou deixar aí, vamos ver o que que dá. E aí deu nisso daí. Mas já resolvi. Passei a massa lá, tá tudo certo, tá lisinho. Vou só passar uma demão de tinta depois, né? A massa é branca, mas vou passar uma demão de tinta pra ficar tudo bem igualzinho. Mas o outro lado já tá pronto pra pintar e é isso que eu vou fazer agora. A cor da tinta que eu vou usar lá, eu não vou comprar ela pronta. Por quê? Eu ganhei um desses baldões de tinta, sabe? De tinta branca. Então, é esse que eu tô usando. Aliás, todas as paredes que vocês estão me vendo pintar por aqui é tudo desse balde de tinta, então por isso eu faço todas as cores. E claro, você pode fazer por aí também. Se você já tiver uma tinta branca sobrando aí, dá pra comprar aqueles pigmentos. Já já eu mostro pra vocês os pigmentos que eu uso, mas super fácil de achar. O ideal é, você pega um pouquinho de tinta antes e aí você pode ir testando ali as cores que você vai misturar para ver se vai ficar no tom que você quer, do jeito que você quer, tal. E aí depois que você chegar no tom, aí você faz um tanto maior. Eu, como sou usada e já fiz isso várias vezes, né? Eu vou fazer direto no balde o tanto que eu preciso, que eu acho que eu preciso, né? Então agora é isso, vamos ali fazer a cor comigo e partiu pintura. Pronto, ó, eu já tô aqui com o meu baldão de tinta. Eu acho que vai dar essa quantidade. Eu diluí com um pouco de água, igual tá escrito lá que o fabricante recomenda, né? E aí, ó, eu tenho esses pigmentos aqui. Eu tenho um aqui na cor ocre, tenho um vermelho, preto e marrom. E aí eu vou colocando eles aos poucos. Vou começar com o preto pra deixar essa tinta um pouco mais escura, né? Fazer um cinza. E aí depois eu vou colocando as cores até chegar no tom que eu quero.
Sim, gente, mais de uma semana se passou. Eu acabei fazendo uma pausa porque eu fiquei doente e aí parei o projeto um pouquinho, mas eu já voltei e já fiz a arte da parede que eu estava super ansiosa para fazer. Eu comecei a arte antes com um pincel um pouco mais fino e eu pintei mais ou menos metade da parede. E aí eu olhei bem e falei, não é isso que eu quero, não gostei. E aí comecei a fazer tudo de novo com esse pincel mais largo, que aí eu achei que ficou exatamente como estava na minha cabeça. Eu gostei muito dessa cor que eu usei, é uma cor bem levinha, né, bem clarinha, suave. Era bem do jeito que eu queria, eu não queria uma estampa muito contrastante assim. E aí o que eu fiz foi só pegar um pouquinho da tinta terracota do lado do escritório ali e misturar com tinta branca e deixar ela um pouquinho mais aguada assim, para não ficar um traço muito forte de tinta na parede, sabe? Mas eu achei que o resultado final ficou uma graça. Então agora vocês estão prontos para ver o resultado final? Se preparem aí porque eu vou mostrar para vocês em 3, 2, 1... E aí, não sei se vocês notaram, mas tem algumas coisinhas diferentes. A primeira delas são as cadeiras. Olha, já era um projeto antigo meu que eu queria pintar as cadeiras com alguma cor. Mas eu sempre ficava na dúvida se eu pintava ou não, porque eu gosto muito do tom natural da madeira, sabe? E aí eu vi algumas inspirações no Pinterest que o pessoal meio que mistura cores, enfim, cadeiras diferentes. Eu pensei, vou fazer isso. Então eu pintei só 2 cadeiras nesse verdinho clarinho e deixei as outras 2 no tom da madeira, que eu adoro, e eu achei que ficou super legal. E a segunda coisa é o tampo da minha mesa do escritório. Eu não mudei a mesa inteira. A minha ideia, na verdade, é em algum momento ou fazer uma outra mesa para a gente trabalhar, ou clarear essa daí de alguma forma, que eu ainda não sei exatamente como, mas eu quero esse espaço um pouco mais claro, sabe? Porque essas telas, os computadores, tudo ali já é muito escuro, e aí eu acho que a mesa escura também fica tudo escuro demais ali, sabe? Então a minha ideia mais pra frente é clarear essa mesa. Mas como eu ainda não sei o que eu quero fazer exatamente, eu tinha esses 2 pedaços de compensado aqui em casa, eles já estavam pintados dessa cor, né? Eu que pintei para um outro espaço da casa, mas eu achei que dava para testar, sabe? Então eu peguei, eles davam no tamanho certinho ali para o espaço que eu precisava, e aí eu coloquei ali para testar e eu gostei. Claro, eu ainda quero clarear a mesa, mas por agora eu achei que deu uma diferença, assim, sabe? A mesa ficou um pouquinho maior, porque eu consigo, como esses tampos são soltos, eu consigo colocar eles um pouquinho para fora de cada lado da mesa, então a gente ganhou alguns centímetros de cada lado. Eu achei que delimitou melhor o espaço de cada um na mesa, o meu lado e o lado do meu marido ali, e ainda ficou uma partezinha no meio para coisas ali que a gente usa em comum. E não sei, uma mudança é sempre boa, mesmo que não seja uma grande mudança, pra gente que tá ali naquele espaço todos os dias, muda bastante, né? Então a pintura, esse novo tampo, dá um gás assim, sabe? É gostoso de organizar o cantinho, a gente trabalha até mais animado, né? E no fim eu adorei essa transformação, eu gostei muito assim de como ficou bem clarinho, dividiu bem os 2 espaços, né? Mas agora eu quero saber de vocês aí, o que vocês acharam? Me conta aqui nos comentários, me conta sobre a pintura na parede, o que vocês acharam? Vocês acharam que deu um efeito legal ou não? Fariam aí na casa de vocês? A gente aqui em casa todo mundo gostou, viu? Então tá aprovado. E aí, vocês já sabem, né? Se vocês gostaram do vídeo, vocês podem apertar aquele botão de joinha aqui embaixo. E se vocês gostaram muito e quiserem me acompanhar mais, vocês podem se inscrever aqui no canal. Eu vou ficar muito feliz de ter você por aqui. Então, por hoje é só. Muito obrigada por me acompanharem até aqui. Até a próxima ideia. Tchau!